Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Plot Twist, o meu, o seu, o nosso cantinho. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais legais do cinema, os efeitos práticos. Uou! Mas ó, de prático não tem nada, porque pensa num negócio difícil, viu? Nossa senhora, é muito complicado, mas depois de pronto, vale a pena. E assim o filme não corre o risco de ficar datado, igual esses filmes de antigamente, né? Exatamente, sem falar que tipo, quem assiste acha que é muito fácil, mas pelos bastidores é cada coisa que acontece. É ator pendurado por cabo, explosões, coisas construídas tipo de forma real, cada detalhezinho ali, mínimo detalhe que os produtores se preocupam, né, em fazer acontecer, que dá um trabalho absurdo, mas no final fica muito legal. Vale a pena pra caramba. Vale a pena pra caramba. Então se prepara que hoje a gente vai falar dos 5 efeitos práticos que vão te surpreender. Pra provar pra você que o cinema pode ser mágico sem precisar de um computador. E pra começar a nossa lista, nós temos ele, Interestelar. Nossa, é um filme que eu amo, meu Deus, como eu amo esse filme. Aquele filme que parece que tudo é feito digital, mas é aí que você se engana. Na verdade, era um set físico gigantesco, o que acaba enganando, porque com esse filme a gente pensa que tudo é CGI, né? Com aquelas construções mirabolantes, as naves, até o próprio local, né, da distorção do espaço-tempo, a gente pensa que é tudo CGI, que é tudo artificial, mas é aí que você se engana. Foi tudo montado à mão, tudo verdade. Christopher Nolan, claro, esse diretor que é maravilhoso, o rei dos efeitos práticos, ele mandou construir um corredor enorme com mais de 10 projetores de luz para fazer esse cenário. Isso sem falar na estrutura gigante de cordas penduradas que foi construída para representar o Tesseract, aquele espaço que aparece no filme no qual você se comunica através do espaço-tempo. Aquilo ali foi construído de forma real para que o ator, o Matthew McConaughey, tivesse a noção de profundidade. Ou seja, tudo aquilo que aparece na tela é realmente de verdade. Eu me sentiria muito feliz de estar gravando aquilo. E é por isso que aquela cena final teve um peso absurdo, porque o ator conseguiu viver a cena, ele estava naquele plano tridimensional. Então é muito diferente do que fazer no fundo verde, não é? E não para por aí, porque até o robô TARS, aquele robozinho que encantou algumas pessoas e deixou outras muito chateadas, ele era de verdade, ele realmente existia. Exatamente, aquilo não era CGI. Pra surpresa de muitos, Sim. Aquilo dali era uma estrutura de metal e fibra de carbono, no qual o ator Bill Irving, acho que é Bill Irving, É isso mesmo. fez a voz e também conseguia manipular os movimentos do robô com essa estrutura muito genial. Claro que ele ficava com aquela roupa verde e tal. Pra não ter Aí, vazamento, né? No final deu aquele corte E pra fechar com chave de ouro, uma curiosidade que mostra o nível de perfeccionismo desse diretor maravilhoso que é Christopher Nolan. O Buraco Negro de Gargantua demorou 100 horas pra renderizar. 100 horas, né? Não é 100 horas, senhorinhas, não, tá? É 100 horas! E é por isso que Interestelar parece ser muito real. Porque, de fato, algumas coisas foram reais, sendo um filme muito importante e que é objeto de estudo em muitas faculdades hoje em dia. E ainda falando em Christopher Nolan, o carinha que gosta de efeito prático, eu acho que é por isso que eu gosto dele, o cara é muito genial nisso. É praticamente a marca registrada dele. Se puder construir, ele constrói. E a gente já viu isso em várias obras, como a gente pode citar A Origem, Interestelar, Oppenheimer, que foi o mais recente que ele fez, que teve aquela explosão, né, magnífica. Se puder construir, ele constrói. E é justamente de A Origem que a gente quer falar aqui agora, porque aquela cena foi uma das mais memoráveis da carreira dele, a cena em que a gravidade simplesmente desaparece. O personagem do Joseph Gordon-Levitt, o Arthur, ele precisa lutar enquanto o mundo gira ao redor dele. Imagine a dificuldade de fazer isso. Eu já fico tonto só de andar de montanha-russa. E claro que ele teve que colocar coisas reais acontecendo ali, porque assim o ator pode entregar uma performance digna de Oscar. Como não vai fazer uma atuação boa se tá realmente acontecendo tudo de girar ali naquela situação? Então a equipe construiu um corredor de hotel gigante de 30 metros de comprimento que estava dentro de um cilindro de aço. Na moral, quando você tem dinheiro, o limite é a imaginação. E o cilindro ele girava 360 graus infinitamente. Caraca, eu fiquei enjoado só de pensar aqui. E nesse cenário era tudo fixo. O chão, a parede, os objetos, o teto. Então quando ele girava, o ator realmente se chocava com tudo. Com os objetos, com a parede, enfim. O que trouxe muito realismo para a cena. E tudo isso era controlado com
com motores hidráulicos. E é o tipo de coisa que hoje em dia muita gente ia usar computação gráfica, viu? Afinal, é mais fácil, né? Mas o Nolan, a gente tá falando de um dos melhores diretores, né? Ele quis fazer o impossível, literalmente girar o mundo. Sim. Com certeza. E não é só o Nolan que gosta de fazer tudo no modo hard não, viu? Tem outros diretores que também se arriscam nessa. Lá em 2002, no Homem-Aranha de Tobey Maguire, teve uma cena que foi totalmente prática. Foi muito difícil, mas foi prático. Prático não foi não, viu? Aquela cena clássica da Mary Jane caindo no refeitório e o Tobey, que é o Homem-Aranha no caso, segurando tudo com a bandeja. Cara, aquela cena foi muito memorável. A bandeja, o prato, o leite e o lanche foi tudo feito de uma forma 100% real para parecer que ele tinha realmente reflexos sobre-humanos. Foram 156 tentativas reais até tudo cair exatamente perfeito, organizado em pé, bonitinho, como a gente viu ali no cinema. Eu não sei vocês, mas depois de uma gravação dessa, eu sairia do set com reflexos de super-herói. O diretor, Sam Raimi, que eu adoro ele também, cara, ele tem espaço no meu coraçãozinho. Quando ele erra, mas quando acerta, perfeito. Ele achou que realmente, se deixasse de CGI, ia ficar artificial, e eu concordo com ele. Então ele repetiu até chegar à perfeição. Porque hoje, mais de 20 anos depois, essa foi uma das cenas mais memoráveis desse filme que marcou gerações. E tudo isso sem uma gota de CGI. E uma observação aqui, a gente tá falando muito CGI, mas pra quem não sabe, CGI significa computação gráfica. É quando você utiliza efeitos especiais de computador para conseguir criar uma cena. E já que estamos falando do Homem-Aranha, o Tom Holland não poderia ficar de fora dessa, né? Aquele momento em Vingadores Guerra Infinita em que o Peter tá no ônibus e sente o perigo chegando, a câmera mostra bem de pertinho os pelos se arrepiando lentamente, o famoso sentido aranha, ou como dizem naquele filme, o arrepio do Peter. E adivinha só, não era CGI. O Tom Holland se arrepiou de verdade durante aquelas cenas. Cara, o que será que fizeram pra deixar ele arrepiado daquele jeito? Eles filmaram várias vezes até pegar o arrepio perfeito, real, no momento certo. Até eu já fiquei arrepiado aqui. Indo agora para o terror, você sabia que muita gente acha que as mortes em Premonição são feitas com efeitos especiais? Sim, pra quem assiste, acha que aquelas mortes mirabolantes foram feitas com CGI, com tecnologia, mas na real foi tudo feito com coisas práticas, coisas simples, mais fácil do que você imagina. Exato, isso mostra que a criatividade muitas vezes ganha da tecnologia, viu? Inclusive nesse último filme que lançou agora de Premonição 6, teve uma cena muito marcante, que foi a da ressonância magnética, que impressionou muita gente. Ah, aquela que foi tudo produzido, que a galera realmente acreditou que foi por efeitos especiais, não é? Sim, mas o que você não sabe é que foi usado um truque clássico de mágica, aquele que você parte a pessoa no meio com uma serra. Eles usaram aquela perspectiva de ter duas pessoas e quando foi na ilusão de ótica, deu a impressão de que foi uma pessoa só, não é isso? Exatamente, nada de truques complicados, foi só uma questão de perspectiva, de ilusão de ótica que provocou aquela cena maravilhosa. Premonição provando aqui mais uma vez que filmes de terror fica muito mais convincente com aqueles efeitos práticos, coreografia de circo e efeitos de bastidores. Mano, também o que muita gente não sabe é que o monstro do filme sorria, ele foi de verdade, foi efeito prático, não teve CGI ali. Pois é, aquele monstro gigante, meio bizarro talvez, ele foi realmente construído com silicone, prótese e até performers, que são pessoas que ficam dentro dos trajes dos figurinos para controlar o personagem, trazendo muito mais realismo e peso para a cena. E tinha um corpo falso completo, em que eles abriram para poder sair um monstro de dentro dela. Sim, e na clássica cena de transformação, eles realmente fizeram tudo real. Eles usaram sangue prático e aquela cena bizarra em que a mão sai de dentro da personagem, foi tudo feito de forma real, o que tornou tudo muito mais bizarro. E o mais doido é pensar que tudo isso foi de fato filmado para só depois ali na edição dar aquele refinamento, mas cara, trabalharam com isso ali em palco. Foi lindo demais. E isso não vale só para os monstros, tá? Os dançarinos também tiveram o auxílio de suportes que ficavam presos na parede, pés e mãos falsos, enfim, muitas coisas que auxiliaram e trouxeram realismo para a cena. Tudo ali feito ao vivo, com coordenação e coreografia milimetricamente perfeita.
Cara, isso deixa o terror muito mais tátil, sabe? E os nomes por trás disso não foram pequenos, tá? O Alec Gillis, que é um dos produtores de Sorria 2, ele explicou que os braços eram controlados por varas, que deixava tudo muito mais artesanal. E o escultor Mike Rotella também estava envolvido nisso. Ele fez a caracterização e a modelagem 3D. E quando ele se envolve em alguma coisa, tudo fica naquele nível de perfeição que só ele sabe entregar. E a junção disso tudo, prótese, traje e retoque digital, um pouco de loucura talvez, criou um monstro que parecia real de verdade. Exato, é aquele terror que não depende só da tela, ele parece que tá aí com você. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado até aqui. E uma coisa muito importante que não pode esquecer, se você curtiu, deixa nos comentários aqui sugestões para os próximos vídeos. Com certeza. E sabe outro efeito prático que você pode fazer aí da sua casa? Clique aqui em se inscrever e você vai deixar a gente muito feliz, não é mesmo? Happy, happy, happy. E é isso aí, pessoal. Valeu!